Colegas, essa semana nós tivemos uma notícia não tão surpreendente, mas certamente muito preocupante e muito triste sobre os rumos do atendimento aos pacientes do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos o anúncio de que 18 hospitais fariam a suspensão dos procedimentos eletivos, mantendo-se as urgências no primeiro momento, com potencial de suspensão, inclusive do atendimento completo, inclusive das urgências, com o passar do tempo, se não houver uma solução. Nós estamos tratando de algo que não surpreende ninguém que conhece a forma com a qual o IP foi formatado muitos anos atrás e a forma com a qual ela foi gerenciado, muitas vezes com interesses políticos ao longo do tempo. Não é algo que necessariamente o governador Eduardo Leite tenha culpa, mas ele tem responsabilidade, e os que o antecederam da mesma forma. E por que isso? Porque mesmo que ele não seja efetivamente um plano de saúde, ele tem custos e se comporta como tal. Na prática, não existe plano de saúde que não tenha cálculo atuarial. Não existe plano de saúde que não tenha um aumento da sinistralidade com o aumento da população. E não existe plano de saúde que se sustente caso não tenham pessoas jovens contribuindo para a saúde daqueles com mais idade e eventualmente aposentados. Além disso, no meio do caminho, aqueles funcionários públicos com a maior remuneração foram autorizados a não contribuir mais para o IP Saúde. E esses acabaram indo para outros planos que oferecem uma qualidade de atendimento talvez melhor ou pelo menos mais ampla. Portanto, a crise do Instituto de Previdência do Estado, ela era óbvia, não é nenhuma novidade, não é nada que nos surpreenda. Mas tem algumas coisas fundamentais. Os médicos foram responsáveis ao longo do tempo pela manutenção do atendimento do Instituto a despeito da baixa remuneração e da ausência de reajuste nos seus procedimentos. Ficamos por mais de uma década com a grande maioria dos procedimentos congelados e ainda assim seguimos atendendo. O que aconteceu foi que no ano passado as coisas chegaram no seu limite. E após uma grande mobilização, a qual fez com que o próprio Instituto levasse projetos para a Assembleia Legislativa e as entidades tenham proposto uma quantidade grande de emendas e de projetos a associar uma melhor condição dentro do Instituto, sem nenhuma de que essas emendas fosse aprovada, a reformulação do Instituto foi feita. E, portanto, no meu entender, nós tivemos nada mais, nada menos do que um empurrar com a barriga, com procedimentos, na sua grande maioria, congelados e um número muito pequeno de procedimentos com um valor minimamente aceitável. A questão toda é que isso não resolveu o problema dos hospitais. Os hospitais também têm dificuldades com o Instituto e eles fizeram uma mobilização também de longo tempo para tentar clarear as suas dificuldades de financiamento. Na prática, o que nós estamos vendo é uma máxima. Quando algo é feito para dar errado, ela acaba dando errado, ela deu certo. E por que eu digo isso especificamente para o Instituto? Era óbvio e certo que da forma com a qual ele foi criado, com contribuições proporcionais a vencimentos, muitos deles sem reajustes, sem cálculo atuarial, a gente teria que obrigatoriamente em algum momento ter a consequência que estamos tendo agora. Grande questão é que nós temos uma crise com os médicos e com os hospitais. E se não houver uma mudança completa na lei que rege o IP, aumentando a contribuição do Estado, literalmente do ponto de vista proporcional, o Instituto tende, ao longo do tempo, à falência. E para o bem da saúde, não só dos dependentes do IP, mas também para os usuários do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde será requisitado pelos ex-usuários caso o IP entre em falência. Todos nós temos esse interesse. Chegou a hora de governo, da Secretaria do Estado e da Assembleia Legislativa se mobilizarem. Vamos mudar a lei, vamos salvar o IP.